Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, quero expressar aqui minha alegria em estar mais uma vez na cidade de Santa Rita, na presença do pastor Djalma e da irmã Giovanete. São pessoas muito caras para mim, que amo desde quando ainda era criança, vinha aqui, ainda um garotinho, e ainda vi muitas vezes, recente. Eu vi esse templo em várias fases e vê-lo assim, tão bonito, é uma alegria também para nós. Ver como a obra do Senhor tem crescido. Era sempre muito regozijante, às vezes, que vim aqui e vi dezenas de pessoas se convertendo em meio à praça pública, em aquelas cruzadas que eram feitas, né? Era algo que eu achava muito belo e que não é em todo lugar que acontece. Meus amados irmãos, quem tiver consigo um exemplar da Sagrada Escritura, se possível, abra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Colossas, a igreja que estava ali sitiada na cidade de Colossas ou Colossos. Epístola aos Colossenses, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo de número 1. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Já está no telão, passaremos a ler. De fato, quero que saibais quão rude é o combate em que me empenho por vós, pelos de Laodiceia e por tantos outros que nunca me viram pessoalmente. Quero que assim os seus corações sejam encorajados e estreitamente unidos no amor, que eles tenham acesso em toda a sua riqueza à plenitude do entendimento, ao conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos iluda com belos discursos. Sem dúvida estou ausente de corpo, mas em espírito estou convosco. Feliz por vê-lo-vos manter o vosso posto e permanecer inabaláveis na vossa fé em Cristo. Prossegui, pois, o vosso caminho em Cristo Jesus, o Senhor, tal como o recebeste. Permanecei arraigados e fundados nele, firmados assim na fé, tal como vos-la ensinaram, e transbordantes de gratidão. Vigiai para que ninguém vos apanhe no laço da filosofia. Esses vão embustes fundados na tradição dos homens, nos elementos do mundo e não mais em Cristo, pois neste habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vós vos achais plenamente cumulados naquele que é o chefe de toda autoridade e de todo poder. Esse texto guarda bastante semelhanças com outro texto também do apóstolo Paulo, e eu acho importante que nós leiamos aqui com os irmãos, apenas para que os irmãos possam ter este texto também em mente, que se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 14, vamos ler até o 21. É por isso que dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda a família recebe seu nome, no céu e sobre a terra, que ele se digne, segundo a riqueza da sua glória, a armar-vos de poder por seu Espírito, para que se fortifique em vós o homem interior, que ele faça habitar Cristo em vossos corações pela fé, arraigados e fundados no amor. Tereis assim a força de compreender com todos os santos o que é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que sobrepuja todo o conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receberdes toda a plenitude de Deus. Aquele que pode, por seu poder, que age em nós, fazer além, infinitamente além do que nós podemos pedir e conceber. A Ele a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, nos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, é muito claro aqui a semelhança destes dois textos, e não fica dúvida que o apóstolo Paulo está falando do mesmo assunto. Estes dois textos foram escritos no mesmo momento. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. A igreja de Colossas, que é a igreja do texto tema que nós temos neste congresso, era uma igreja que havia sido fundada
muito provavelmente por Epáfras, e ele havia sido um daqueles discípulos que havia sido ensinado pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava ali em Éfeso. O apóstolo Paulo passou 3 anos fazendo discípulos ali em Éfeso. Na terceira viagem missionária, ele começa essa viagem missionária, 3 anos em Éfeso, e dali muitos discípulos saem levando o evangelho, e um deles leva para a cidade de Colossas. Portanto, o apóstolo Paulo não precisou ir presencialmente até a cidade para o evangelho chegar até ali. Um discípulo seu, após um grande avivamento evangelístico que houve ali na cidade de Éfeso, quando voltou para a sua cidade, levou também o evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, quando está escrevendo esta carta, ele está dizendo assim: olha, vocês foram bem ensinados, vocês têm conhecimento bíblico, vocês receberam o ensinamento da palavra. É disso que ele está falando aqui. E esta carta, como de costume nas cartas do apóstolo Paulo, ele começa com uma saudação, ele vai fazer uma exaltação do Senhor Jesus Cristo, e a partir dessa exaltação do Senhor Jesus Cristo, no hino que ele compõe no capítulo 1, ele começa logo na sequência a fazer um alerta, que é a principal motivação desta carta ter sido escrita. Ele estava lá em Roma, na companhia de Lucas, o grego, estava ali na companhia de Timóteo, na companhia de João Marcos, e na companhia também de Epáfras, que iria levar consigo esta carta quando ele voltasse ali para Colossos. E ele trouxe notícia para o apóstolo Paulo a respeito do que estava acontecendo ali naquela cidade. E a motivação principal aqui, nós vemos logo em seguida a esta exaltação de Cristo, é um alerta, uma advertência sobre o perigo que estava ocorrendo ali naquela cidade. Um perigo que eles estavam recebendo pessoas que tentavam enganá-los com discursos muito belos, que aparentemente eram lógicos, filosofias que aparentemente eram religiosas, aparentemente eram cristãs, aparentemente judaizantes, aparentemente piedosas, aparentemente corretas, aparentemente lógicas, mas não eram baseadas em Jesus Cristo. Então, diante de todo este contexto, eu quero que nós possamos pensar aqui o que é que esse texto tem para nos ensinar, o que é que esse texto fala para conosco. E eu tenho aqui alguns pontos que eu quero trazer para os amados irmãos. De antemão, ele começa a falar no versículo 2, dizendo assim: encorajados e estreitamente unidos no amor. Ele está falando que a nossa coragem, a nossa disposição para nós estarmos fazendo aquilo que nós devemos fazer como cristãos, portanto, sermos discípulos, a nossa força para ser discípulos está na revelação do amor de Deus. Nós estamos unidos porque aprendemos a amar através do amor que recebemos da parte de Deus. E é por isso que quando ele escreve na carta aos Efésios, ele vai dizer: enraizados e fundados no amor. E aqui aos Colossenses ele vai dizer assim: unidos e encorajados no amor. É o amor que nos dá capacitação de fazer aquilo que o Senhor Jesus espera que nós façamos. E ele segue dizendo que por causa disso, nós estamos agora tendo um acesso novo. Nós temos um acesso a toda a riqueza, a plenitude do entendimento, o conhecimento do mistério de Deus. Porque aqueles judaizantes, aqueles gnósticos, estava começando a surgir algo que viria a se tornar o gnosticismo em algum momento. E aquele misticismo, aquele sincretismo, aquela mistura de ideias, eles gostavam de usar estes termos: mistério. Eles falavam de rituais de iniciação. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, o mistério de Deus é Jesus Cristo. E nós temos acesso a este mistério. O mistério de Deus foi revelado. Não tem nada oculto. Se alguém está procurando um mistério, todos os mistérios, toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. Toda a riqueza de conhecimento, de sabedoria, de poder está no Senhor Jesus.
Então nós não precisamos procurar sincretismo, misticismo, horóscopo, astrologia, estas teorias das conspirações por aí, que as pessoas estão procurando apenas buscar em vazios aquilo que não pode preencher, porque Ele é o todo, Ele é tudo, somente Ele pode preencher o vazio da nossa mente, da nossa alma, da nossa compreensão. Os tesouros da sabedoria e da ciência estão nele. Aí ele vai dizer: eu estou dizendo isso justamente para que ninguém vos iluda com belos discursos. Não é a capacidade técnica, não é a eloquência, não é o discurso, é o poder do Evangelho, é o poder do Espírito Santo, é a loucura da pregação. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, chegou citando filósofos, chegou citando Epimendes, ele chegou dizendo que tinha um discurso muito apropriado para aqueles atenienses, a capital da filosofia, e ali ele apresenta um discurso eloquente e pouquíssimas pessoas se convertem. Logo na sequência ele aprendeu a lição de que o que vale mesmo não é o discurso. Aí ele vai fazer o seguinte, olha, eu vou até abrir o texto para os irmãos, na primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: olha, eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, eu não fui com o prestígio da palavra ou da sabedoria, que vim vos anunciar o mistério de Deus, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Por isso estive diante de vós fraco, receoso e todo trêmulo. Meu amado irmão, quando você sai para evangelizar, você não sabe o que dizer, você fica trêmulo, receoso, se sente fraco. Está aqui o apóstolo Paulo, escritor de quase metade do Novo Testamento, ele dizendo que quando ele chegou lá na cidade de Corinto, que o próprio Deus havia dito a ele assim: olha, vai para Corinto, porque eu tenho muito povo lá. Ele chegou lá trêmulo, receoso, sem sabedoria de palavras, sem eloquência, para falar do mistério de Deus. E sabe o que aconteceu? Muitas vidas se converteram. É a loucura da pregação. Isso não é feito com capacidade humana, não é feito com força humana. A obra de Deus, a pregação do Evangelho, o trabalho de Deus é feito com a capacitação, as ferramentas, a virtude do Espírito Santo de Deus. Então que ninguém vos iluda com belos discursos, essa conversinha bonita que você ouve por aí. Do bem. Nós temos um novo bem surgindo. As pessoas querem apresentar que o novo bem está na diversidade. Quando os papéis não devem ser bem definidos entre homem, mulher, adulto e criança, não deve haver distinção entre adulto e criança, não deve ter distinção entre homem e mulher. A Bíblia deve ser modificada para este novo bem, para que possa se enquadrar neste novo bem. Venham com um discurso bonito do bem, do amor. Mas o amor também vem cheio de justiça, porque Ele é um pai amoroso que corrige os seus filhos, e aqueles a quem Ele não corrige, Ele os considera como filhos bastardos. O Senhor Deus é um pai que corrige os seus filhos, disciplina os seus filhos. Ele é o amor
que ensina com disciplina. A conversa bonita não é para nos enganar. É o primeiro perigo aqui. Nós vamos ver dois perigos neste texto. O primeiro perigo é que nós não devemos nos enganar com discursos que aparentemente são lógicos, porque estes discursos precisam estar embasados na palavra de autoridade de Cristo. Somente Ele tem autoridade para dizer o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Ele é aquele que define o que é justiça e o que é injustiça. Ele é o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e de toda a terra, que pesa as areias dos mares em baldes, que controla a força dos oceanos, que coloca na palma da sua mão o oceano para medir, conhece as estrelas pelos seus nomes, conhece cada pensamento seu, sabe como você é desde o seu nascimento. Ele é Deus poderoso, Criador. Ele sim tem autoridade, sim, para dizer o que é certo e o que é errado. Não tem lógica maquiavélica, não tem lógica raciocínio platônico, não tem lógica alguma cartesiana para dizer o que é certo, o que é errado, porque Ele diz é e é. Quando Ele diz não é, não é. Ele cria do nada e Ele destrói também aquele que pensa que é tudo. Ele levanta rei, Ele derruba rei, Ele estabelece reinos e nações. Não tem conversinha bonita que possa desafiar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que não vos engane, que não vos iludam com belos discursos. Sem dúvida, o apóstolo Paulo segue dizendo: eu estou ausente aí em corpo, mas em espírito eu estou convosco, feliz por ver-vos manter o vosso posto. Que expressão é essa? Feliz por ver-vos manter o vosso posto e permanecer inabaláveis na vossa fé. Aí eu volto lá para o texto de Efésios, quando ele vai dizer a mesma linguagem militar. Ele vai dizer assim, armar-vos de poder, para que se fortifique em vós o homem interior. Ele utiliza-se da mesma linguagem militar para falar da disciplina da igreja. A igreja do Senhor é disciplinada pela fé. Isto é, a confiança em Deus, a confiança em Jesus Cristo gera em nós disciplina. Nós somos disciplinados, nós somos ordeiros, porque temos fé. O vosso posto é mantido pela fé. E ele está usando realmente no termo original aqui, não é só a minha tradução que é diferente da sua, mas no termo original ele está utilizando uma linguagem realmente militar. Em algumas Bíblias alguém pode estar vendo a palavra ordem. Esta palavra ordem aí está fazendo uma referência às fileiras militares de um exército. Nós estamos como um exército obediente em fileiras, e nós não saímos do nosso posto por causa da fé. Por quê? Porque nós confiamos naquele que nos alistou para a guerra. Nós confiamos, Ele é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre nós. Nós entendemos que é confiável descansar nele. E o que significa fé? Na nossa era nós já temos os idiomas muito mais bem estruturados, e nós já carregamos palavras abstratas. Mas quando a palavra fé vai surgindo no vocabulário
vocabulário grego e judeu, do hebraico, traz consigo mais uma ideia de uma imagem do que propriamente uma palavra abstrata com um significado. E quando se falava de fé, tinha-se pelo menos duas imagens para explicar o que era fé. A primeira imagem era de um camelo que se aproximava do seu dono com a carga, e somente aos pés do dono ele dobrava-se para, preste bem atenção, deixar rolar a carga. Deixar rolar a carga é o que é traduzido para nós como fé. Deixar rolar. Ele tinha confiança que ele poderia descarregar aquela carga depois da viagem aos pés do dono. Ele não descarregava em outro local. A outra imagem também é a imagem do apoio. Eu não vou me apoiar no púlpito, apesar de ser de madeira, mas nós estamos aqui, a grande maioria, graças a Deus, que a igreja do Senhor é grande, por isso tem alguns que estão de pé, mas a grande maioria está sentada, bem sentada. E se alguém puder, se alguém se sentir à vontade para fazê-lo, levante seus pés aí onde você está e fique só sobre a cadeira. Alguns fizeram. Você percebeu que você não caiu porque você sabia que a cadeira lhe aguentava. Você confiava que a cadeira era capaz de suportar o seu peso. Você não faria isso se você tivesse sentado num tamborete de papelão, porque você não confiaria que ele suportaria. Então a ideia de fé também estava ligada ao apoio, a você ter a confiança que poderia se apoiar ali. Então quando nós falamos aqui que nós estamos no nosso posto por causa da fé, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não temos dúvida que podemos e devemos permanecer na posição que ele nos orientou. Não importam as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, pode chover canivete, pode chover granizo, pode vir um temporal, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, nós estamos no nosso posto porque sabemos que o Senhor é confiável. Fiel é aquele que prometeu. E mais na sequência, no versículo 6, ele segue dizendo: prossegui, pois, o vosso caminho em Cristo Jesus, o Senhor. E é importante dizer, meus amados irmãos, que nós só podemos seguir este caminho se nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor. E eu preciso destacar para você nesta noite, é justamente o segundo ponto. O primeiro ponto que nós estamos vendo aqui para a igreja é a disciplina. O segundo ponto é subjugar-se ao senhorio do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo utiliza-se a palavra curios, que era a prerrogativa que César atraía para si. Ele dizia: eu sou o curios, eu sou o Senhor, eu sou o dono de tudo. A palavra curios fala de ser dono, proprietário, aquele que manda. O senhor do escravo é o curios do escravo, aquele que é dono do escravo. Nós temos que reconhecer Ele como nosso Senhor. E eu preciso dizer para você nesta noite, se você não está sabendo, se você chegou aqui sem saber, eu vou te dar uma notícia muito importante. Todos nós aqui estamos debaixo de algum jugo. Não há um só sequer que não esteja debaixo de algum jugo. Mas eu preciso dizer que tem um jugo que é suave, tem um jugo que nós podemos suportar, mas tem um jugo que nós não podemos suportar, que é o da escravidão ao pecado. Ou você é servo de Deus, ou você é escravo do pecado. Ninguém é senhor de si mesmo. Ou não sabeis vós, como disse o apóstolo Paulo na carta à igreja que estava em Roma,
que você é escravo daquele a quem você obedece, aquele a quem você obedece, seja o pecado para a morte, ou seja o Senhor Jesus para a vida eterna, aquele a quem você obedece, este é o seu Senhor, este é o seu dono. Quem é o seu dono? Quem é o seu Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele vai dizer assim: eu sou um escravo voluntário de Cristo. Quem é o seu dono? Quem é o seu Senhor? Ele está dizendo assim: o vosso caminho em Cristo Jesus, o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, e nós só podemos andar neste caminho que nós precisamos andar se nós formos pessoas que estão sendo capacitadas pelo Espírito Santo de Deus para reconhecer Jesus Cristo como o nosso Senhor. E aí ele começa a dizer assim, tal como o recebestes. Recebemos. E esta expressão aqui, apesar que seria um anacronismo eu dizer que ele está falando da mesma ideia de quando nós falamos de receber o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, não é propriamente disso que está se tratando aqui, mas a ideia não é muito diferente. Ele está falando que você foi iniciado na fé, você recebeu Jesus como seu Senhor, Ele agora é o seu Senhor. Falando em iniciação da fé, aqueles falsos mestres que estavam levando ali heresias para Colossenses, estavam reivindicando que era necessário certos rituais. Olha só, eles eram muito ritualísticos. Certos rituais, cuidado com o ritualismo, certos rituais de inicialização. Aí o apóstolo Paulo vai falar: que conversa de ritual, de que nada, vocês já foram batizados e vocês já receberam o Senhor Jesus como o Senhor da vossa vida. E ele vai expressar isso, como é que funciona, dizendo assim: permanecei, portanto, arraigados e fundados nele, firmados assim na fé, tal como lá vos ensinaram. E este aqui é o terceiro ponto, que é o foco principal do tema deste evento: a firmeza em Cristo. Através de 3 palavras aqui, ele vai dizer que nós estamos enraizados ou radicados, que nós estamos edificados e instruídos. A primeira palavra que fala de enraizado, ela está falando de uma experiência passada que não mudará. É um tempo verbal aqui no texto original, que é uma experiência passada, é um acontecimento no passado, que ele não vai acontecer de novo. É algo que já aconteceu. Você já foi enraizado, você já foi enxertado na videira verdadeira, portanto deem frutos. Mas é algo definitivo, é algo que já aconteceu, é uma obra que já aconteceu. E quem é o sujeito desta obra? Colocando aqui na voz passiva, ele indica que foi Deus quem plantou. Você é uma árvore frondosa que foi Deus quem plantou. Foi Deus quem enraizou você. Foi Deus quem lhe deu raízes. E a ideia dele aqui é justamente de uma indicação de raízes profundamente fixadas, como a semente que caiu em terra fértil, sabe? E aí ela conseguiu se enraizar, formar raízes, e assim, portanto, ela conseguiu se nutrir propriamente, adequadamente, e assim veio a se tornar uma árvore frondosa e frutífera. E aqui eu quero trazer para você, nesta noite, que você precisa estar se alimentando adequadamente para produzir frutos.
Você precisa estar enraizado para produzir frutos. A primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, olha: rejeitai, portanto, toda a maldade, toda a astúcia, toda forma de hipocrisia, inveja e maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai o leite puro da palavra, a fim de que ele possais crescer para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. É uma experiência passada. Você já provou que o Senhor é bom? Você já foi enraizado? Aqueles que provaram que o Senhor é bom, eles desejam, como um recém-nascido, o leite materno. Eles aqui do apóstolo Paulo e da mesma forma do apóstolo Pedro, ainda não provou que o Senhor é bom, ainda não está enraizado. E eu preciso ser bem claro para aqueles que não estão entendendo: se você não deseja a palavra, se você não ama a palavra, se você não tem desejo por ouvir a declaração que Deus fez, amor por esta palavra, sabe qual é o sinal? O sinal daqueles que foram enraizados é que eles permanecem edificados. E a palavra edificados aqui, ela está num presente contínuo. É aquele que já foi edificado. É um prédio que está em construção, já começou, mas ele ainda está em construção. As paredes ainda estão subindo. Você já foi enraizado, você já foi salvo, já foi nutrido pela palavra. Você continua crescendo, se nutrindo na palavra, amando esta palavra, desejando esta palavra, desejando mais de Deus, desejando mais da nutrição que vem das raízes, subindo para o tronco, formando as folhas, dando frutos. Quem já foi enraizado, a percepção da raiz não é debaixo do solo, é a árvore crescendo. Tem gente aí que não dá para ver a raiz, é verdade, mas está vendo a árvore crescendo. Não dá para ver sua raiz mais não, mas dá para ver os frutos. A palavra aqui edificado faz uma referência muito comum do que acontece no Antigo Testamento quando fala do rochedo. Era um local firme, forte, resistente, onde uma casa poderia ser fundamentada. Hoje em dia nós temos uma tecnologia suficiente para construir casa até no meio das dunas, mas ninguém vai fazer isso se você tem um rochedo firme para edificar a sua casa. Ele é o rochedo para edificar a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua vida. O Senhor Jesus Cristo é o rochedo inabalável, e você vai ser edificado nele, vai continuar sendo edificado nele, se é que alguma vez você já provou que ele é bom. E o terceiro ponto aqui, desse primeiro subponto, deste ponto da firmeza em Cristo, que está enraizados, edificados e instruídos. E eu já estou caminhando para o final. Esta instrução, ele vai falar que assim como foi ensinada na fé. E mais uma vez, ele volta a falar da fé, porque tudo isso é viabilizado pela confiança no Senhor Jesus. Ainda há mais pontos para trazer aqui para os irmãos. Como é que eu sou obediente a Deus? Eu sou obediente a Deus porque eu estou muito grato por aquilo que Ele fez na minha vida. Não em busca de alguma barganha, mas porque Ele já me deu a salvação, e eu confio tanto na salvação que Ele me deu, que eu expresso a minha gratidão. Antes mesmo Ele se humilhou, sendo obediente à proposta que Deus deu a Ele. Eu estou fazendo isso aqui voluntariamente. Ele estava dizendo isso em outras palavras. Para que essa encenação, Judas? Eu mesmo disse a você o que tem de fazer, fazei depressa. Para que essa encenação? O Senhor Jesus não foi capturado pelos soldados porque Judas o entregou. Ele foi capturado pelo... Olha para Pedro e diz assim: Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender.
O Senhor Jesus não foi para a cruz carregado pelos soldados para o julgamento, porque faltou discípulos armados para defendê-lo, não. Ele tinha legiões de anjos à disposição. Ele voluntariamente se entregou aos soldados para ser levado ao julgamento. Diante de Pilatos, Pilatos olhou para o Senhor Jesus e disse assim: você não sabe que eu tenho a autoridade para lhe sentenciar à morte e também para lhe liberar? Aí o Senhor Jesus olhou para ele. Jesus estava calado até esse momento, pastor Djalma. Aí quando ele falou que tinha autoridade, Jesus disse: é mesmo, você está sabendo errado, porque nenhuma autoridade você teria sem que do céu, do alto, lhe fora dado. Nenhuma autoridade Pilatos teria para condenar Jesus à crucificação sem que do alto lhe fora dado. Quando o Senhor Jesus sofreu com os flagelos, com os chicoteamentos que eram capazes de perfurar as suas costas, com pedaços de chumbo e ossos que penetravam na carne, e o Senhor Jesus resistiu a tudo isso voluntariamente, pelo gozo que lhe estava proposto. Você está entendendo no que baseia a sua fé? Ele fez isso por você, mesmo sendo achado em forma de Deus. O Senhor Jesus é o próprio Deus, e Ele voluntariamente se entregou por você. Isso não é razão suficiente para colocá-lo como Senhor da sua vida. Até mesmo na cruz, os pregos furando a sua carne, a coroa de espinhos na sua cabeça, não foram suficientes para lhe tirar a vida. Ele precisou na cruz, depois de todo o sofrimento, a morte não foi capaz de vencê-lo. Ele mesmo se entregou. Ao pagar a dívida, disse: Pai, em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. Ele fez isso voluntariamente por mim e por você. É nele que se baseia a sua fé, a sua confiança, para colocá-lo como o Senhor da sua vida, para dizer tudo aquilo que você deve ou não fazer. É porque Ele tem amor suficiente para entregar a própria vida por você. É a coisa mais lógica a se fazer, a coisa mais racional a se fazer. O próprio Deus teve amor suficiente. Então tudo aquilo que Ele me pedir, eu sei que é o melhor para mim, porque Ele não poupou o próprio Filho, pensando no meu bem. É por isso que eu, agora que estou enraizado, salvo, permaneço edificado dia a dia, ensinado dia a dia nesta palavra, amando ser servo deste Senhor. Quero convidar você para ficar de pé. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que vidas sejam salvas nesta noite, e para que jovens sejam cheios do Espírito Santo, batizados pelo poder deste Espírito Santo. Onde está alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Dê um sinal com sua mão para que nós possamos vê-lo. Onde está alguém que quer entregar a sua vida? Você pode estar fardado, não importa. Eu quero alguém que entendeu que o Senhor Jesus ainda não é o seu dono, e você quer que a partir de hoje Ele seja o seu dono. Você quer confiar a Ele a sua vida. Onde está alguém que quer que Jesus seja o seu dono?
Levante a sua mão aí onde você está. O convite está aberto. E enquanto isso, eu quero convidar os jovens que têm o desejo de ser batizado com o Senhor Jesus nesta noite. Venham aqui para frente. Você que ainda não foi batizado, e vamos fazer em postos, em ordem. Fiquem separados para que as pessoas possam andar entre vocês. Fiquem aqui com a separação. E eu quero convidar agora também aqueles. Preste bem atenção, você está cheio do Espírito Santo. Se disponha também para vir no momento da oração, orar por estes jovens. E o convite, a porta da graça está aberta. A salvação para você e a sua casa. Basta você crer. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, nesta casa de oração, e temos sentido, Senhor, a tua presença em nosso meio. Temos sentido, Senhor, o teu agir entre nós. Senhor, vem aqui em nosso meio como no dia de Pentecostes. Senhor, vem aqui no nosso meio como fizeste ali na rua Azusa em 1906. Vem, Senhor, e que a tua presença seja abundante na vida destes jovens aqui, Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós. É chegado o Espírito Santo. Tem chegado o Espírito Santo. Tem chegado o Pentecostes do Senhor aqui neste lugar. Santo Espírito de Deus, venha em nosso meio. Senhor, vem com a tua virtude, o teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com o teu poder pentecostal, o poder que foi derramado ali no dia de Pentecostes. Vem, Senhor, nos inflamar, vem nos renovar. Vem, ó chama divinal, os teus servos batizar. A liderança dos jovens vão se espalhando, por favor. A liderança do jovem vai se espalhando entre os jovens e orando, colocando as mãos sobre eles. Eu quero que as jovens se abracem entre si e os jovens também, orando uns pelos outros. O poder de Deus está aqui para renovar e para batizar. A confiança que você tem é na virtude do poder dele. Não é em você mesmo, é Ele quem faz, é Ele quem opera. Tua presença. Preste bem atenção, você que está orando para ser batizado. As línguas, elas vêm do Senhor, mas não vai ser uma transe hipnótica. É você quem fala. Ele lhe concede as línguas e é você quem fala. Então ore ao Senhor, glorifique ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. O Espírito do Senhor está presente aqui. É a tua presença.
deseja aceitar Jesus como seu Salvador, dê um sinal com a mão aí. Aleluia, já temos a primeira pessoa, a segunda. Onde está a terceira pessoa? Dê um sinal com a mão. A terceira pessoa ali chegando. A salvação nesta casa. Aqui é mais uma pessoa também. O Senhor Jesus está salvando. E Ele vai batizar. Eu quero ver o Senhor Jesus batizando. O poder de Deus está aqui neste lugar. Entregue-se ao senhorio dele. Derrame-se diante dele, da majestade santa, do Todo-Poderoso, do Senhor de todas as coisas. Entregue-se, declare com a sua boca que você pertence a Ele, que Ele é o seu dono. Que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. É a Tua presença. A quarta pessoa, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. A igreja vai orando, vai sentindo a presença de Deus, vai orando por estes jovens que estão aqui, vai orando por quem você deixou em casa. Que Deus também visita a sua casa, onde você coloca a oração pelos seus. Ele vai visitar aqueles desgarrados, aqueles que estão como ovelhas sem pastor. Ele vai lá buscar e trazer. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. A glória de Deus está aqui. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Declare, se você realmente ama este Deus, declare o seu amor a Ele. Espírito, Espírito, Feche os seus olhos, que desce feche os seus olhos e converse com Ele. Converse com Ele. Fale com Deus nesta noite. Não assista ao que está acontecendo. Participe da adoração ao Senhor. Entregue a adoração ao Senhor. Esta é uma casa de adoração a Deus. Você veio aqui para fazer o quê? Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu adoro. Jesus já está batizando, pastor. No chão. Foi batizada no chão. Ao Deus da minha vida. O Senhor está tocando os seus jovens aqui nesta noite. Eu estou vendo muitos jovens com os rostos lavados em lágrimas, Sem nenhuma repletos, cheios do Espírito Santo de Deus.